A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, eu sou a Joyce Erize. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te peço, se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Hoje eu quero falar sobre filhos no deserto. Como lidar com os filhos nesse deserto? Se você é uma mãe que ficou com a guarda dos filhos e seu marido saiu de casa, se você é um pai que a sua esposa saiu de casa ou você saiu de casa e ela está com a guarda dos filhos, como se comportar em meio a isso? Porque eu creio, amados, que tem muitas pessoas sofrendo. As pessoas que estão no deserto, no próprio deserto, sofrendo por conta de feriados que não estão junto com o marido, com a esposa, feriados onde o marido não vai buscar o filho, feriado onde a sua esposa não permite que você fique com o seu filho. Então é um momento muito difícil. Só que como lidar com os filhos em meio ao deserto? Eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, pedindo para que eu grave esse vídeo. Então hoje é o dia em que eu resolvi gravar e eu quero dizer para vocês, amados, a criação do seu filho, da sua filha em meio ao deserto, ele vai ter sim um diferencial. Ele vai ter um diferencial muito grande. Por quê? Às vezes nós achamos por entrar no deserto, estamos sendo punidos, estamos sendo castigados. Às vezes por ficar longe do filho, ou às vezes pelo pai e não querer o contato com o filho, e isso afetar a criança ou o adolescente de uma forma. E realmente isso pode afetar. Só que você tem as armas corretas para lutar contra isso. Deus, ele te dá uma estratégia. E eu quero alertar muitos pais que estão aqui ouvindo esse vídeo hoje. Tomem cuidado, amados, porque às vezes quando você entra no deserto, a sua dor ela é tão grande dentro de você, que você acaba esquecendo que existe uma criança, existe um filho no meio disso tudo. E você começa a passar a ver só a sua dor, a entender só a sua dor, e você ignora sinais que estão acontecendo ao seu redor. A palavra do Senhor em Salmo 127, 3 a 5 vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do ergueiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha aqui o Senhor tá falando aqui pra gente. Você tem um filho, você tem uma filha. Você tem algo que Deus te deu, te entregou nas tuas mãos. Você foi o provedor. Você, mulher, foi a pessoa que Deus escolheu para gerar essa criança. E mesmo que seja adotado, Deus, ele te escolheu para cuidar dessa criança. Deus, ele te escolheu para participar de um crescimento de um ser humano. Deus te deu uma dádiva. Deus te deu uma dádiva que, assim, aos olhos humanos, nós olhamos e falamos assim: Senhor, não é simplesmente engravidar e ter um filho. Não é simplesmente conceber um filho. Não. É você criar uma vida. É você gerar dentro de você outra vida. E as pessoas nesse deserto estão esquecendo disso. Hoje é um dia em que você vai separar ali, comprar um presente para uma criança e entregar e fazer dela um dia legal, levar num parque, mas e os outros dias? O que você tem feito com seu filho? Então eu quero trazer um alerta muito importante. Se você é um dos pais que não tem, tá? Independente da idade do seu filho, que você não tem pego todos os dias da semana e levado seu filho para a sala ou para o quarto e feito um culto doméstico com ele, ter explicado a palavra do Senhor, falar quem é Jesus, explicar quem é Jesus, as histórias da Bíblia, explicar para ele quem foi Jesus, o que Deus vai fazer, quem é o Deus que tudo pode, o Deus que faz as coisas. Então, amados, é necessário, você vai dar um presente para o seu filho, você tem que explicar para ele: filho, você tá ganhando isso. Mas sabe por que você tá ganhando esse presente hoje? Porque Deus tá te dando. Não é a mamãe, não é o papai. É Deus que tá te dando. E ensinar a criança desde pequena que tudo provém de Deus. Tudo. Ah, mãe, mas você que trabalhou, você que comprou. Opa, quem te deu o seu trabalho? Quem que te deu condições de ir comprar? Então nós precisamos começar
a colocar Deus dentro de casa. E sempre que eu falo em colocar Deus dentro de casa, as pessoas acham que é somente no casamento. Amados, vocês precisam entender que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Nesse momento, é o momento onde você se encontra só, que você se encontra lutando sozinho, seja seu cônjuge dentro de casa ou não, você está sozinho nesse momento, nessa luta. Eu digo carnalmente, porque Jesus, ele nunca te deixa, tá? Então você precisa ter força por você e pelos seus filhos. De uma certa forma vai atingir seus filhos, mas entenda que seus filhos são herança do Senhor. Ele não vai deixar que nenhum mal abata o coração dos seus filhos por erros de vocês. Então, amados, compreendam. Eu vou falar uma coisa pra vocês e pasmem. Pasmem nisso que eu vou falar. 95% das pessoas que estão no deserto estão devido aos pais, por culpa dos pais. Arma, como assim? Herança hereditária, amados. Você vai ter um caso em que seus avós, seus pais foram separados, ou houve traição, houve adultério dentro desse casamento, dos seus pais e dos seus avós. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala que a maldição, ela vai por geração. Ela vai rompendo os anos e vai caindo nos filhos, aquela maldição. Então você precisa ter discernimento hoje para quebrar essa maldição dentro da sua casa e entender que essa situação que você está passando, ela precisa acabar em você. Ela não pode mais passar para os seus filhos. Ela não pode mais ter a direção errada. Então, amados, entendam. E outra coisa que eu preciso que vocês tomem muito cuidado: parem de usar seus filhos para trazer o seu marido de volta, para trazer a sua esposa de volta, porque isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Para de usar os seus filhos para se aproximar do seu marido e da sua esposa. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você tire suas mãos e que você lute de forma justa e limpa no deserto, da forma que Ele quer que você faça. Todas as vezes que você perde tempo colocando sua mão onde que Deus está trabalhando, você está dizendo para Deus que Ele não consegue fazer sozinho, que você precisa ajudar. Então, amados, entendam o que precisa ser feito. Você precisa colocar Deus no lugar dele. Qual é a forma certa de criar um filho no deserto? Qual é a forma certa de criar o filho dentro do deserto? Como tratar o filho dentro do deserto? Explicar quem é Deus, explicar quem é o Senhor, falar para ele que vocês estão passando por um momento onde a chuva ali está caindo, uma chuva bem pesada, mas que daqui a pouco vem o sol. Explica quem é Jesus, a história de Noé, a história do começo do mundo. Você vai ter o seu filho de acordo com que você for o pai e a mãe para ele hoje. Independente se sua esposa, seu marido, leva ele num final de semana ou não, use aquele momento para introduzir Deus dentro do coração do seu filho, dentro da mente do seu filho, independente da idade. Você pode ter um filho de 2 anos. Ensina ele a agradecer, ensina ele a orar. Não deixe o seu filho dormir uma só vez sem aprender a orar, sem falar para o Papai do céu que ele precisa agradecer por todas as coisas que ele fez, pela comidinha que ele tem, por tudo, amados. Vocês estão com uma responsabilidade muito grande como pais, de criar e formar pessoas. A palavra do Senhor em Isaías 54:13 vai dizer: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Amados, à medida que você colocar o Senhor na sua vida verdadeiramente, para de buscar o Senhor porque você quer restauração. Você não entende o dano que você está trazendo para sua casa. Você não entende quanto tempo você tem perdido. Em vez de buscar o Senhor por quem Ele é, as coisas que Ele pode fazer na sua vida, não só no seu casamento, mas no seu marido, na sua esposa e nos seus filhos e ao redor. Então compreenda que você precisa introduzir Deus na vida dos seus filhos.
Esse vídeo eu queria fazer ele hoje. Óbvio que futuramente eu vou fazer outro vídeo, né, relatando sobre erros em relação à busca dos pais, quando vai ter essa busca dos pais com os filhos. Acredito que vocês esperavam que o vídeo seria assim, mas eu precisava trazer aqui para vocês quanto é importante você introduzir Deus, Jesus, na vida do seu filho, independente da idade dele, porque eu vejo muitas mães, principalmente aqui lutando no deserto, com filhos presos, com filhos na cadeia, com filhos drogados por conta de falta de direção quando eram crianças. Então vocês ainda têm tempo. Molde o seu filho de acordo com a palavra do Senhor e nada vai dar errado, porque Deus está em tudo. Fiquem todos na paz, amados.